Uma breve história dos direitos da criança. Hoje, as crianças têm seus direitos reconhecidos e garantidos por lei. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Essa história começou em 1789 com a Revolução Francesa, um acontecimento histórico muito importante que acabou mudando o mundo todo. Aquele era um período de forte opressão política e social. As riquezas e as terras estavam centradas nas mãos de poucas pessoas. A maioria da população vivia na miséria e a escravidão era ainda comum em quase todos os países. A França era um caso típico, com os nobres, aqueles que cercavam o rei, e parte do clero, bispos, cardeais e outras autoridades da Igreja Católica, vivendo com muito luxo, sem trabalhar e nem pagar impostos, enquanto o resto do povo se matava para sustentá-los. Foi essa situação que fez estourar a revolução, que tinha como lema liberdade, igualdade e fraternidade, e que, ao transformar tanto a sociedade, deu origem a conceitos que até os dias de hoje, mais de 200 anos depois, continuam a organizar as relações políticas nos países democráticos. Um desses conceitos é o de cidadão, o indivíduo que vive sob as leis de um Estado e que tem direitos e deveres iguais ao de qualquer outro. E é aí que começa a história dos direitos das crianças, pois foi a Revolução Francesa, e com base nessas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que um documento importante foi escrito: os direitos do homem e do cidadão. O documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O documento afirmava que todo homem teria direitos que precisam ser respeitados e que não podem ser violados sob nenhum pretexto. Era a primeira vez que se falava em direitos universais do homem, ou seja, válidos para qualquer pessoa. Até então, os direitos e deveres eram determinados pelo nascimento e condição social de cada um. Já no início do século XX, a ideia de cidadania estava bem mais difundida pelo mundo. De modo geral, vivia-se uma série de mudanças sociais, políticas e econômicas. Os avanços na educação, na medicina, na psicologia e no direito contribuíam para a qualidade de vida das pessoas. Faltavam, no entanto, documentos que registrassem direitos específicos da criança, que garantissem ao menor de idade as condições básicas para crescer e se desenvolver de forma saudável. O primeiro passo foi dado em 1924, ano que foi redigida a primeira Declaração dos Direitos das Crianças, pela Liga das Nações, organização criada com o fim da Primeira Guerra Mundial, para preservar a paz e a segurança no mundo e promover a cooperação entre as nações. Essa declaração afirmava o direito do menor ao crescimento normal, protegido de todo tipo de exploração. Em 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial, que em apenas 6 anos provocou a morte de 35 a 60 milhões de pessoas, muitas delas crianças, e deixou o mundo inteiro ferido. Com o fim da guerra, foi fundada em 1946 a Organização das Nações Unidas, a ONU, que substitui a Liga das Nações. Junto com ela, foi criado o UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância,
encarregado de dar assistência a crianças vítimas de guerras na Europa, no Oriente Médio e na China. Mais tarde, sua atuação se expandiria para o resto do mundo. Em 1948, a ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, inspirada na Declaração da Revolução Francesa. O documento afirma, mais uma vez, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e valoriza o papel da família na sociedade, ao pedir que se dediquem cuidados especiais à maternidade e à infância. A ONU instituiria mais 2 declarações dos direitos da criança. A última vigente até os dias de hoje é de 1959, mas as discussões na ONU e no Unicef atingiram seu ponto alto na Convenção sobre os Direitos da Criança, realizada em 1989, que aprofundou o debate sobre a proteção às crianças. Na convenção, um grande número de países assumiu o compromisso de dar assistência aos pais ou responsáveis por menores de 18 anos. O Brasil foi um dos países que participaram da convenção. Em 1990, com o empenho do governo e de diversos outros grupos que trabalham com causas sociais, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA. Aprofundando as determinações feitas na Constituição, o Estatuto dava força de lei a uma preocupação até então genérica com o menor de idade. Depois disso, foram criadas leis e órgãos públicos com a intenção de implantar os princípios do ECA em todo o país. Muitas pessoas trabalham para isso, mas essa não é uma luta fácil. A pobreza, a falta de saneamento básico, de hospitais, de assistência médica, os problemas de educação e de moradia e o crescimento da violência e do trabalho infantil são um sério empecilho ao desenvolvimento de muitas crianças brasileiras. Resta apostar na adoção nas tantas propostas já feitas e no sonho de ver no Brasil a lei sair do papel e chegar à vida de cada um.